te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, concedei-nos, Senhor nosso Deus, adorai-vos de todo o coração, de coração sincero e amar todas as pessoas com verdadeira caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 6, no versículo de 30 a 34. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus e contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia, de fato, tanta gente chegando e saindo que não tinham tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos viram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelha sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia desse sábado, ela traz muitos ensinamentos para a nossa meditação, para a nossa reflexão, para que nós possamos utilizar então para a nossa vida de pessoas que querem caminhar com Jesus Cristo. A primeira leitura do livro dos Reis fala de Salomão. Salomão era ainda aqui fala que ele era um adolescente, muito jovem, e ele tinha recebido, né, como herança a sucessão, né, de seu pai Davi. Davi, então, antes de morrer, ele deixou esse cargo para Salomão, que seria o seu sucessor, rei de Israel. E Davi tinha vivido o seu reinado com muito sucesso e muita fidelidade. E falou para Salomão que ele pudesse então cumprir todos os mandamentos de Deus. E Salomão, então, vendo a sua grande responsabilidade e aí a sua pouca experiência de vida, ele recorre a Deus em oração. E essa oração, e além da oração também ele fez algum sacrifício, que era ritual deles, da origem deles, dos judeus,
e agradou muito a Deus, e Deus então teve aquele diálogo com ele, porque ele teve a humildade de reconhecer suas fragilidades e a necessidade de buscar auxílio em Deus. E aí então, aí Deus, no seu amor infinito, fala que ele ia conceder tudo aquilo que ele realmente precisava. E aqui então Deus disse assim a Salomão: já que pedistes estes dons, e não pedistes para ti longos anos de vida, nem riqueza, nem a morte de seus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça. Aqui está o centro, amados, da nossa vida cristã. Essa oração de Salomão, nós precisamos até rezar ela com frequência, todos os dias, no cotidiano da vida. Não te peço, não pediu nem riqueza, nem longos dias de vida, e nem a morte de seus inimigos, mas sabedoria para praticar a justiça. Olha que coisa linda, porque na verdade, amados, nós como cristãos precisamos pedir para Deus isso, sabedoria para praticar a justiça, porque a sabedoria, ela nos leva à salvação, porque a salvação é a prática da justiça. E aí então abre-se esse caminho, né, tão lindo, que nós chegamos aí ao Evangelho, que o Evangelho fala desses homens que foram, dos apóstolos, dos 12, que foi designado a fazer a vontade de Deus, a cumprir aquilo que Jesus tinha determinado. E eles foram pregar o Evangelho, anunciaram, curaram, libertaram pessoas. E aí eles voltam falando do êxito da missão. E eles naquela alegria, é uma grande alegria mesmo, amados, quando a gente faz algo para o outro, em nome de Jesus, e a gente vê a libertação acontecer, vê a pessoa falar: olha, como eu melhorei, como eu estou bem, né? Dando assim até um testemunho. Ontem, antes de ontem, eu conversei com uma pessoa, rezei por essa pessoa que não conseguia dormir. E aí ela depois me encontrou no outro dia e disse assim: eu dormi muito bem depois da oração. Quer dizer, é uma alegria para aquele que é designado por Jesus Cristo a uma missão de impor as mãos sobre aqueles que estão com necessidade, para que eles sejam libertados. E aí então eles voltaram com toda aquela alegria anunciando. E aí Jesus viu aquela beleza toda, viu que eles tinham merecimento de um bom descanso. E aí então foram para um lugar deserto, para que eles pudessem então descansar. Mas na verdade a necessidade era tão grande, e que as pessoas ficavam olhando e perceberam aonde eles iam, e chegaram lá na frente deles. Amados, muitas vezes na nossa missão é assim também. Nós precisamos ter esse sentido, que tem hora que não tem como descansar. Tem hora que a missão, o descanso é o êxito dela. Não é esse descanso físico muitas vezes, porque Deus nos capacita, Deus nos condiciona. E ali então Jesus olha para aquela multidão desesperada que foi atrás dos apóstolos, que foi atrás de Jesus, que estava ali procurando um descanso. E aí Jesus então ele não despede, mas ele acolhe e começa então a ensiná-los. É assim, amados, que nós devemos viver nossa vida de fé. Nós temos um Deus que não nos despede. Ele tem compaixão, Ele nos ama, por isso então Ele nos acolhe e nos ensina, para que nós possamos ter realmente muita sabedoria para poder praticar a justiça. Esse é o desejo de Deus, que a nossa oração seja uma oração
de disponibilidade para servir. Que Ele possa nos conceder, então, nesse dia, a sabedoria que precisamos para cuidar do nosso ministério, para cuidar da nossa casa, enfim, de tudo aquilo que Ele deu como responsabilidade para nós. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.